Então, eu estava na cidade de Aracaju e era médium, mas não entendia nada de espiritismo. Visitava essa cidade a convite de um grande amigo, a família Sarroris. E então, certa manhã, eu sentei em minha sala e vi sobre a mesa uma revista, O Reformador. Achei curioso, peguei e abri, e lá estava escrita A Lenda da Guerra, pelo espírito Humberto de Campos. Eu li e fascinei-me. E abaixo, página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc. Eu disse, nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa? Mas naquela tarde, os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana, porque como eu via os espíritos, e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê. Eu disse, como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse, eu nunca falei nada, mas eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um Pai Nosso e dizia, veja lá, hein? O Senhor me colocou nesta. Mas quando eu li aquela lenda da guerra, eu reli e memorizei. Eu digo, se a coisa apertar, a lenda da guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra, eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o quê. Eu me esqueci de tudo. Eu vou contar a lenda da guerra, do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu sorri e esqueci da lenda da guerra. Olhei para o povo, mas deu aquela angústia. Eu digo, olha, eu ia contar, mas não me lembro. Então me desculpe, sentei-me trêmulo, suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando, chegou junto de mim e disse-me, eu sou o autor da lenda, levanta-te e fala, eu falarei por ti, pela tua boca, de pé, porque todo aquele que pretende servir a Jesus deve estar de pé. E eu levantei e disse, um momentinho que o Espírito chegou. E então eu falei, mas eu falava e dizia, meu Deus, como eu sou inteligente, olha que coisa. E falei 40 minutos. Então bateram aquelas palmas de caridade, eu me sentei, e Martins Peralva perguntou, Divaldo, você falaria de novo amanhã? Era tão fácil, vinha o Espírito. Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado. E no dia seguinte, quando eu cheguei, a sede da União Espírita Sergipana estava superlotada, gente do lado de fora. E eu perguntei assim, o que é que vai ter? É um baiano. Mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo. E ele vai falar. E eu disse, como é o nome do baiano? Ninguém sabe. Eu digo, meu Deus, quem será? Era eu. Então eu entrei. E Peralva disse, olha, Divaldo, o povo soube. O que é que se vai falar? Eu disse, não sei. Chegou o momento, Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esqueci de novo. Aí me deu aquela angústia e eu me confessei, não vou falar nada. Eu nunca falei coisa nenhuma, contei o incidente do dia anterior e agora o espírito não chegava. Aí eu me sentei,
Quando eu me sentei, eu ouvi uma voz dizer: vou dar-te a primeira orientação, que se chama responsabilidade. Tu és leviano. Como aceitas falar de uma coisa que não sabes? Eu disse: meu irmão, fale, pelo amor de Deus. Brigue depois, mas fale agora. Ele disse: levante-se. Eu disse: o Espírito chegou. Levantei. E aí fiz uma palestra com a mitologia grega. Ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto. Eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas. E fui dizer, quando eu terminei, bateram palma de mesmo. Eu me sentei e o Espírito me disse: e não contes mais comigo. Vais escrever uma carta ao médium Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Eu disse: mas eu não sei quem é. Ele disse: eu vou te dar os dados para Pedro Leopoldo. Eu cheguei a casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Então, excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, porque vós sabeis, e matei o verbo, vossa excelência com segunda pessoa do plural, mas fiz aquela carta e mandei. Um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta: meu querido Divaldo. Eu digo: nossa, será que é dele? A letra redonda, linda, a ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti, disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te orientasse. Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso, eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica o Cisco. Mas eu fiquei tão curioso em te conhecer, porque Humberto me falou de ti, que eu pedi a Emmanuel para visitar-te. Tudo para mim é novidade, né? Eu disse: visitar-me. E então Emmanuel levou-me, e eu vi o teu quarto. Na parede eu vi uma fotografia do espírito José Pititinga, e tu estavas orando. E eu quero pedir-te licença, na minha pobreza, na minha humildade, eu sou muito pobre. Eu quero pedir-te licença para que sejas meu amigo. E manda-me uma fotografia tua. Eu tremia, mas eu tremia como varas verdes. Como é que este homem pode, meu Deus, ele é um homem ou é um Deus? E aí eu li umas 30 vezes. Passei a noite lendo e digo: não é possível, eu estou num delírio. No dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido. O meu chefe perguntou: o que é que você tem? Eu disse: um delírio. Eu tive uma fantasia que o médium Chico Xavier me escreveu. O meu chefe disse: quem és tu? Eu digo: sei lá, mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarroris, José Martins Peralva Sobrinho, haviam se transferido para Belo Horizonte e foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira, então todos estavam eufóricos. E o Peralva disse: Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu digo: não pode. Vem. Ele é muito amigo de uma família, a família Cavalcante. E às 5 horas ele vem. Você vai? Eu digo: já vou agora, para poder não perder. Aonde é? Rua Bahia 330, Foto Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa memória. Às 16 horas estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana Dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados, quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar, e salta aquela coisa, não era gente, aquele ser angélico. Ele era gordinho, e gente, gordinho é uma graça, com uma boina de veludo azul marinho. Ele saltou, jeitoso, e fez uma roda. Ele foi
Olá, fulano. Olá, Beltrano. Uai, Divaldo. Eu quase desmaiei. E eu disse, Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Eles pegam aqui na asa, meu filho, e não larga nem que te empurre. Eu digo, fique tranquilo. Agarrei como caranguejo e fui saudando todo mundo e olhando para ele apaixonado.